Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos de volta ao Evangelho de São João. Começamos, no último programa, a introduzir este livro e hoje nós iremos tentar percorrer um percurso um pouco maior. Nós, no último programa, vimos simplesmente 3 versos deste primeiro capítulo do Evangelho de São João. Hoje iremos tentar ver do verso 1 até ao verso 18. Este livro, como já disse, é um livro incrível. Ele quer falar a todas as pessoas. O autor de João escreve de uma forma acessível a todos. Àqueles que têm conhecimento intelectual alto, mas também àqueles que são simples e têm talvez muito poucos conhecimentos académicos. João é um autor que traz para este livro a sua vivência, a sua experiência com Jesus, para que cada um de nós pudesse olhar para essa experiência e pudesse crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, através disso, ter vida em seu nome. O autor começa assim no capítulo 1, no verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra verbo é uma das mais altas e profundos conceitos aqui que são trazidos a este texto bíblico. De alguma forma, ele apresenta o título de Jesus Cristo. Não é fácil nós determinarmos todo o sentido destes textos aqui. Talvez só lembrar que o livro do Gênesis começa de uma forma idêntica, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Enquanto aqui, no Evangelho de São João, nós vemos que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É possível que este princípio aqui também não possa ser determinado com muita exatidão, porque é uma grande dificuldade nós podermos determinar com exatidão este princípio. É porque Jesus Cristo, Ele é Deus. E Deus é eterno e intemporal. Logo, nós não podemos encaixar Deus na nossa mentalidade limitada e finita. E por essa razão é que nós temos tanta dificuldade, você e eu, em compreendermos quem é Jesus e em compreendermos quem é Deus. Ele é eterno. Ele é este verbo que já estava no princípio. É interessante ver que João não diz que no princípio é o verbo. Pode parecer algo muito simples, mas ele diz: no princípio era o Verbo. Quer dizer que no princípio de tudo, antes que qualquer coisa existisse, já o Verbo existia. A terra e o céu foram criados por Deus, possivelmente talvez há bilhões de anos, mas a criação do homem é relativamente recente. E em qualquer tempo, em qualquer altura em que Deus criou a terra, o homem, Jesus, antes disso, antes de qualquer coisa criada, antes de qualquer átomo, qualquer constelação, qualquer matéria possivelmente criada, Jesus já existia. No princípio, diz o texto, era o Verbo. Até onde nós podemos recuar no tempo, Jesus já lá estava. Jesus já existia, porque Ele é eterno. O apóstolo João, neste livro aqui, ele tenta trazer este pensamento, este princípio à nossa reflexão. Mas também, quando ele escreve o livro de Apocalipse, porque é o mesmo autor, é o mesmo apóstolo João que escreve as 3 cartas de João e o livro de Apocalipse, ele diz: graças e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Ele está a referir-se a Jesus Cristo. Está a referir-se à eternidade de Jesus, e não ao princípio de alguma coisa, no sentido de que ele foi criado por alguma coisa. Diz aí que no princípio antes que qualquer coisa existisse, ele era, ele já estava, ele já existia. A segunda declaração importante que nós vemos é: e o Verbo estava com Deus. Esta afirmação mostra aqui que Jesus Cristo, apesar de distinto e separado, ele continua a fazer parte da divindade.
Ele não é o Pai. É preciso ser dito isto. Jesus Cristo é o Filho, é o Deus Filho. Ele não podemos considerar Jesus Cristo como Deus Pai, porque ele estava com o Pai. E surge a pergunta, se ele estava com Deus, como poderia ser Deus? Talvez está você a pensar. Então temos a terceira declaração importante deste texto. E o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus é o próprio Deus. Então é de facto essa questão que muitas vezes nos faz confusão. Não conseguimos entender muito bem como é que três pessoas subsistem desta forma. Mas talvez se o texto tivesse sido traduzido de uma forma mais junto à expressão grega que ele tem, talvez fosse um pouco mais compreensivo. É que na declaração original, no grego, esta declaração enfatiza não tanto a palavra o verbo, mas mais a palavra Deus. Talvez de forma poderia ser traduzido desta maneira. E Deus era o verbo. Em vez de ser o verbo era Deus, e Deus era o verbo. Ou, e Deus era a palavra. Então desta forma fica muito mais enfático que quem era Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. O verso 3 e 4 apresentam mais algumas declarações interessantes. Diz assim o texto: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada foi criado. Vemos que Cristo Jesus, também além de Deus, além de eterno, ele é o Criador. É o Criador de todas as coisas. Tudo o que existe e subsiste foi feito por meio dele. Quando lemos no livro do Gênesis, capítulo 1, verso 1, como já lemos ainda há pouco, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui neste livro do Gênesis ninguém questiona que foi Deus que criou. Mas é interessante que quando olhamos para o Evangelho e vemos que Jesus Cristo é o Criador, então algumas entidades, algumas pessoas começam a pôr em causa: será que Jesus Cristo é Deus, não é Deus? Como é que ele, sendo Deus, poderia estar na criação no princípio? E começam a tentar diminuir a pessoa de Jesus. Aliás, isso é uma característica daqueles que querem negar a Cristo. É diminuir a divindade de Jesus Cristo. O livro do Gênesis não nos deixa qualquer alternativa. Ele mostra claramente que foi Deus quem criou todas as coisas. E agora o Evangelho de São João começa a dizer que foi o próprio Jesus Cristo que criou todas as coisas. Então o único pensamento lógico, penso eu, que você está a pensar como eu, é que Deus é Jesus e Jesus é Deus. Se Deus criou todas as coisas no princípio, diz o livro do Gênesis, e aqui em João capítulo 1 diz que é Jesus, então só podemos dizer que Jesus é esse Deus que estava no início da criação. É para mim triste ver muitas vezes pessoas fazerem tremendas afirmações diminuindo a pessoa de Jesus Cristo, dizendo que de facto Jesus é um Deus menor. É um Deus que não é tão importante como Deus. Eu não sei onde é que essas pessoas foram buscar essas ideias, olhando para as Escrituras e percebendo aquilo que as Escrituras dizem, só podemos constatar que Jesus Cristo é o próprio Deus. Mas o texto não termina aí, continua a dizer: nele estava a vida, e essa vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a venceram. Jesus tinha o poder para libertar o homem dessa escravidão, dessa escuridão espiritual. Foi exatamente por isso que ele veio. O Evangelho de João, quando se fala acerca de João Batista, diz que ele foi enviado por testemunho para testemunhar da luz, mas que ele mesmo não era a luz. Diz assim o verso 6: houve um homem enviado por Deus que se chamava João, aqui está a falar de João Batista, que veio para falar dessa luz à humanidade, a fim de que todos acreditassem por meio dele. João, portanto João Batista, não era a luz, mas foi enviado para dar testemunho dela. Só aquele que é a palavra era a luz verdadeira, que ilumia toda a humanidade, luz que apareceu neste mundo. A luz aqui vem da própria palavra de Deus. A luz, sem esse verbo de Deus, não é na realidade luz. E quando os homens se chegam a Jesus, quando os homens se chegam ao verbo de Deus, então recebem essa luz. E o que é a luz aqui? A luz, como diz o texto, é a própria palavra de Deus, é o verbo divino. É aquilo que Deus nos fala através da pessoa de Jesus Cristo. Esta luz
ilumina todo o homem que se aproxima de Deus. Tal como o sol alumia todo o homem, bom e mau, assim a palavra de Deus alumia todo o homem. O verso 10 continua: Ele veio realmente ao mundo, mas o mundo não o reconheceu, apesar de ter sido criado por meio dele. Esta é uma das declarações, de facto, que me faz perceber como há tantas pessoas a tentar denegrir o nome de Jesus. Como há tantas pessoas a tentar diminuir a pessoa de Jesus. Inclusive até grupos religiosos, que se intitulam grupos religiosos, alguns deles até se intitulam cristãos, continuam a diminuir a pessoa de Jesus Cristo. Continuam a dizer que Ele não é tão importante como o Pai, continuam a dizer que Ele não é Deus, continuam a dizer que Ele simplesmente foi um homem bom, e isso diminui a pessoa de Jesus Cristo. É por isso que este texto, no verso 10, diz exatamente isso. Ele veio para o mundo, mas apesar do mundo, apesar de você e eu termos sido criados por Ele, continuamos a duvidar dele, não o recebemos. Continuamos a achar que Jesus Cristo de facto não é aquilo que Ele diz ser. Alguns dizem que Jesus Cristo foi um bom homem. Eu quero dizer, por aquilo que entendo das Escrituras, que se Jesus foi um bom homem, então Ele não poderia ter sido aquilo que Ele disse ser. Ele disse que era Deus. Então, se Ele foi um bom homem, não poderia ter feito uma afirmação dessas. Agora, se Ele é Deus, de facto, então temos que perceber que Ele não foi simplesmente um bom homem. E se Ele foi um bom homem e afirmou ser Deus, significa que Jesus era um mentiroso e logo faz dele que não fosse um bom homem. Por isso, de facto, só nos resta perceber que Jesus não foi simplesmente um bom homem. Ele foi o próprio Deus, feito homem, que habitou entre nós, que veio para aquilo que era seu, para aquilo que Ele criou, e que muitas vezes, você e eu, tu e eu, rejeitamos, pusemos de lado, não quisemos considerar nem ouvir. Ele veio para aquilo que era seu, mas eles não o receberam. Houve uma rejeição de todo o universo à pessoa de Jesus Cristo. O mundo inteiro rejeitou Jesus. Não foram só os judeus, não foram só os romanos que crucificaram a Cristo. Não foi uma cabala montada para aprisionar e crucificar a Cristo porque as pessoas não concordavam com as suas filosofias. Não, foi todo o universo, todo o mundo que se envolveu nessa crucificação. De forma a que todo homem assim pudesse ter acesso à salvação em Cristo Jesus. Ele veio para morrer por si e por mim, para que dessa forma nós pudéssemos ter vida e vida abundante. O verso seguinte diz: Mas aqueles que o receberam e acreditaram nele, deu o privilégio de se tornarem filhos de Deus. Esta é talvez uma das declarações maiores deste texto, deste capítulo 1, é que aqueles que recebem Jesus Cristo deixam de ser suas criaturas para passarem a ser seus filhos. Talvez isto é uma novidade para si. Talvez isto é algo que você ouve pela primeira vez. Talvez você pensava, mas afinal de contas, não somos todos nós filhos de Deus? O que eu entendo por este texto bíblico, e você se tem a sua Bíblia à mão e está aberta no Evangelho de São João capítulo 1, se você está a ler este verso comigo, diz que aqueles que o receberam, aqueles que acreditaram nele, é que Ele deu o poder, deu o privilégio de se tornarem seus filhos. Ou seja, subentende-se que há pessoas que não são filhos de Deus. Aliás, o próprio Jesus disse isso. Nem todos são filhos de Deus. Todos sim, somos criaturas de Deus. Todos fomos criados por Ele. Por isso Ele veio para o que era seu. Mas, no entanto, àqueles que o recebem, Ele os faz, Ele os torna seus filhos. E este é o privilégio, a boa nova que Jesus Cristo veio trazer. Não precisamos simplesmente ser criaturas temerosas de um Deus que é todo-poderoso. Nós poderemos ser filhos amados, que se sentam num colo de um Pai eterno, que nos acarinha e que nos ama, e que mostrou esse seu amor através da pessoa de Jesus Cristo, fazendo-se como cada um de nós. Esta é a boa nova do Evangelho para si e para mim. O que nós temos de fazer, e este mesmo Evangelho relata isso no capítulo 3, é que temos de nascer de novo. Assim como nascemos uma vez pela via natural, fomos bebés, tivemos que crescer e desenvolver-nos, espiritualmente é a mesma coisa. Precisamos de um novo nascimento. Precisamos de uma nova relação com Deus. Talvez você já se diz cristão. Talvez você já pensava ter um relacionamento com Deus. Mas nunca sentiu esse novo nascimento. Nunca se apercebeu que entregou a sua vida nas mãos de Deus.
Nunca foi Deus, de facto, que conduziu a sua vida. É necessário que nós possamos tornar-nos filhos de Deus. Não se torna filho de Deus qualquer um, é aquele que se entrega nas mãos de Deus. Não se tornaram filhos de Deus por vontade da geração humana, mas sim porque Deus o quis, diz o texto bíblico, neste mesmo capítulo 1. Quer dizer que não se trata de uma mera reforma cosmética, não se trata meramente de uma reforma de princípios. Trata-se de uma nova natureza que Cristo quer trazer a si e a mim. Não é simplesmente um retoque aqui para sermos melhores pessoas. Trata-se de uma mudança completa, da morte para a vida. Trata-se de uma mudança completa, diz o texto na Epístola de Pedro, das trevas para a luz. Então é uma mudança radical que Deus quer fazer na sua vida. O verso 14 continua: aquele que é a palavra fez-se homem e veio morar no meio de nós, cheio de amor e de verdade. Vimos o seu poder divino, que é próprio do Filho único do Deus Pai. Temos uma declaração, mais uma vez, extremamente poderosa. Este capítulo 1 está cheio de verdades incríveis e profundas para a nossa vida espiritual. Diz aqui: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Podemos aceitar com facilidade tudo o que foi dito até aqui, mas esta declaração de que o Verbo, a palavra, se fez carne, talvez é mais difícil para você e eu entendermos. O homem muitas vezes fica incrédulo, não aceita que Deus se revelou ao homem. E é aqui, meu caro amigo, que é esta verdade profunda, fundamental do cristianismo. O Deus eterno, o Deus poderoso, o Deus criador de todo o universo, nasceu em Belém. Se fez um bebê, se tornou vulnerável, se tornou carne, físico, dependente do cansaço, de dormir, de comer. E para quê? Para nos fazer mostrar o amor que Ele tem por nós. Este Rei eterno, o Deus poderoso, desceu do seu palácio dos céus para vir morar numa manjedoura. E isto é algo que nos confunde, nos baralha. Não conseguimos entender este amor tão grande. Como é que um Deus tão tremendo, tão grande, tão poderoso, tem um amor tão grande também ao ponto de se tornar homem, habitar no nosso meio? A história de Natal é exatamente isto, é a dimensão do amor de Deus estendida até ao homem. O Natal não é mais do que isto, do que o amor de Deus vindo dos céus, tocando a terra. E esta é a história de Natal que João nos conta. É que um menino nos nasceu e um filho se nos deu, diz o profeta Isaías. E é exatamente este menino que é o Deus Todo-Poderoso feito homem. Depois tem esta expressão aqui: Ele habitou entre nós. E talvez, de uma forma mais concreta, se pudéssemos traduzir esta palavra habitou, do original, a expressão ficaria: e Ele tabernaculou entre nós. Nós não temos esta expressão no nosso meio, mas tem a ver com o tempo de Moisés, o tempo em que o povo se dirigia ao tabernáculo para ter uma relação com Deus. Os nossos corpos seriam assim tendas, tabernáculos, onde se relacionam com Deus. E Jesus Cristo veio tabernacular no nosso meio, veio habitar, veio montar a sua tenda entre nós. Mudou-se para cá. Esta é a ideia. É a ideia de que alguém fez uma mudança, saiu da sua terra e veio então estabelecer a sua habitação num outro lugar, numa outra cidade, num outro povo. E foi aquilo que Jesus veio fazer. E ainda temos mais uma declaração. Vimos o seu poder divino, que é próprio do Filho único de Deus Pai. A questão que geralmente se levanta é: Jesus Cristo, quando se fez carne, se limitou ou não a si mesmo? E o apóstolo João diz: Ele habitou entre nós cheio de amor e de verdade. A palavra cheio quer dizer pleno, completo, sem mais espaço para alguma coisa. Jesus Cristo veio cheio de toda a sua plenitude, de todo o seu amor, de toda a sua verdade. Ele era aquele que habitou entre nós com graça e verdade. Por isso ele não poderia estar mais cheio. É verdade que Jesus Cristo, como diz Filipenses, limitou-se em algumas áreas, no sentido
que Deus omnipresente, Deus omnipotente, ele manteve algumas das suas prerrogativas, outras ele limitou. E por isso, de alguma forma, diz o texto em Filipenses, ele se esvaziou de alguns dos seus atributos, mas, por outro lado, ele continuava cheio desta sua plenitude de amor e de verdade. Disso, Jesus Cristo não abdicou, continuou e permaneceu sendo Deus completo, completamente cheio de verdade e de amor para conosco. O verso 15 nos diz: João deu testemunho dele ao afirmar: era desde que eu dizia, aquele que vem depois de mim é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Todos nós participamos da abundância dos seus bens divinos e recebemos continuamente as suas bênçãos. A lei foi-nos dada por intermédio de Moisés, mas o amor e a verdade de Deus vieram por meio de Cristo Jesus. Aqui o evangelista deixa claro que ele está a falar acerca da missão de João Batista e não acerca de si próprio. E isso é necessário clarificar, talvez, aqueles que não estão mais familiarizados com o texto bíblico. Mas o texto continua no verso 18 dizendo: nunca ninguém viu Deus. Só o seu Filho único, que vive em íntima comunhão com Ele, é que o deu a conhecer. Este texto aqui é tremendo. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem revelou o próprio Pai. Quando este texto sagrado nos é apresentado aqui, mais uma vez nos mostra a importância do relacionamento com Deus e a forma como o próprio Deus se quis dar a conhecer a toda a humanidade. É a pessoa de Jesus Cristo que nos revela quem é Deus Pai. E o próprio Deus tem procurado, ao longo da história da humanidade, criar pontes para com o homem. Muitas vezes o homem tem rejeitado essa relação com Deus. E o próprio Deus então se fez carne, habitou entre nós. E nós então podemos ver assim a glória do Pai. E esse é o resumo, digamos assim, deste Evangelho. É aquilo que vai mostrar o propósito que Deus tem para o relacionamento conosco. Nós no próximo programa continuaremos a olhar para a vida de Jesus Cristo, para este Deus que se fez homem e que se quis relacionar conosco. Esta trindade divina que está envolvida e procurando uma relação consigo e comigo. Isso nós veremos nos próximos programas. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.